Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Liana Cirne Lins, eu sou professora de Direito Processual da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. E combinei de conversar hoje sobre o recurso de apelação no Código de Processo Civil de 2015. Então, antes de iniciar, algumas observações. Essa é uma aula gravada ao vivo no Facebook, em caráter experimental, porque essa gravação ao vivo tem a vantagem de permitir uma interação maior com quem estiver assistindo, pode enviar perguntas e comentários e ao final eu vou tentar responder todas as perguntas. Mas também tem a desvantagem de eu não ter acesso a recursos audiovisuais, eu não poder, a recursos visuais, como por exemplo, a utilização do texto de lei que vão me valer. Então já sugiro que vocês peguem o Código de Processo Civil, que pode ser também no site do Planalto, e já deixem posicionados os artigos 1009 e seguintes, que são os artigos com os quais nós vamos trabalhar. Então nós vamos ver, se funcionar, a gente repete. Eu fiz um cálculo mais ou menos do tempo que eu vou utilizar e decidi que vou dividir a aula em duas partes. A aula de hoje, então, vai ser sobre conceito e cabimento do recurso de apelação, regularidade formal e efeito suspensivo. E na próxima segunda-feira eu vou falar sobre efeito devolutivo e vou explicar melhor a apelação autônoma contra a decisão interlocutória não agravável, ok? E depois eu vou também disponibilizar essa aula no YouTube, no meu canal no YouTube, tá ok? Então, vamos lá. O que é o recurso de apelação? Deixa eu só ver se estão me ouvindo bem. Tá tudo bem, gente, com áudio? Aparentemente está tudo jóia. Então vamos lá. Qual é o conceito do recurso de apelação? O recurso de apelação é o recurso interponível contra sentenças e decisões interlocutórias não agraváveis, de ampla devolutividade, fundamentação livre e caráter subjetivo. A apelação tem caráter subjetivo porque ela tem por objetivo melhorar a posição ou resultado para o recorrente. É diferente de um recurso de cunho objetivo, como é o caso do recurso especial e do recurso extraordinário, que tem como objetivo imediato promover uma interpretação uniforme da legislação federal ou constitucional e apenas mediatamente, apenas indiretamente, promover uma melhora da posição do recorrente. Aqui não se dá dessa forma. O objetivo da apelação é de fato melhorar a situação do recorrente e é por isso que esse é também um recurso de fundamentação livre, ou seja, não há uma matéria vinculada, não há uma fundamentação vinculada que deva ser arguída como fundamento da apelação. O recorrente ele vai buscar uma posição que ele entende melhor, mais justa para ele. Quanto ao cabimento da apelação, aqui nós temos realmente uma grande novidade do CPC 2015 em relação ao CPC de 73. Porque no CPC de 73 nós tínhamos que da sentença cabe apelação. Esse é o texto do caput do artigo 1009, da sentença cabe apelação. Se nós lermos apenas o caput do 1009, nós vamos achar que não houve alteração quanto ao cabimento do recurso de apelação. Isso não é verdade, porque a gente tem que ler em conjunto com o parágrafo 1º do mesmo artigo 1009, que estabelece um regime de recorribilidade diferida das decisões interlocutórias não agraváveis. Então, a apelação é interponível tanto contra sentenças, e aí a sentença ela pode ser aquela que encerra a fase cognitiva originária,
quanto pode colocar fim à execução. Ela tem que encerrar uma das fases do processo. E aí ela pode ser tanto terminativa, ou seja, ela pode ser uma sentença que não resolve o mérito, é o caso das sentenças que se enquadram no artigo 485 do Código de Processo Civil, quanto ela pode ser uma sentença definitiva, ou seja, uma sentença que resolve o mérito, que decreta a prescrição, a decadência, estão no rol do artigo 487. Uma coisa importante também quanto ao conceito de sentença no CPC 2015 é que no novo CPC o conceito de sentença ele tem também um elemento temporal. A sentença não se define apenas pelo seu conteúdo. Os conteúdos estão descritos nos artigos 485, em caso de não haver resolução de mérito, e no 487, em caso de resolução de mérito. Mas esses conteúdos não são suficientes para definir a sentença. Há um elemento temporal que se exige também, e esse elemento temporal é justamente encerrar uma fase do processo. Tanto assim que a gente tem decisão interlocutória com conteúdo de sentença. Claramente é o caso do julgamento antecipado do mérito previsto lá no artigo 356. Você tem resolução de mérito, ou seja, o conteúdo seria um conteúdo que se enquadraria no artigo 487 do CPC, mas pelo fato de ser proferida essa decisão no intercurso da fase cognitiva originária, ela deixa de se qualificar como sentença e se qualifica como decisão interlocutória, da qual cabe recurso de agravo de instrumento, que é um recurso sobre o qual eu vou falar na nossa terceira aula, se a gente continuar aqui com o nosso... Bem, então, a apelação é interponível contra a sentença, seja a sentença que encerra a fase cognitiva originária, seja a sentença que encerra a fase executiva, seja ela terminativa, sem resolução do mérito, seja ela definitiva, com resolução do mérito. E o recurso de apelação é também o recurso cabível, eis aqui a novidade, né, do CPC 2015, contra decisão interlocutória não agravável. Então, se eu disser que da sentença cabe apelação, essa afirmação está correta, porém incompleta, porque das decisões interlocutórias não agraváveis também cabe apelação. Como é isso? Para falar sobre isso, a gente tem que entender um pouquinho o regime do agravo de instrumento no CPC 2015. O legislador optou por um sistema de recorribilidade por via de agravo de instrumento taxativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o artigo 1015 estabeleceu um rol taxativo de decisões interlocutórias que são impugnáveis pela via do agravo de instrumento. Na aula sobre agravo de instrumento, a gente vai discutir se esse rol taxativo admite ou não admite interpretação extensiva. Essa é outra discussão. Por enquanto, nos interessa dizer que o legislador estabeleceu um rol taxativo, ou seja, para que se dê a impugnação por via de agravo de instrumento, é necessário que esteja enquadrada alguma daquelas situações previstas no artigo 1015. Muito bem, e se a decisão interlocutória não estiver prevista no artigo 1015? Bom, aí nós vamos chamá-la de decisão interlocutória não agravável, e é justamente dessa decisão interlocutória não agravável que vai caber recurso de apelação. Mas observem, o recurso de apelação, ele se rege pelo mesmo princípio da singularidade recursal, da unicidade recursal, da concentração, né, dos atos processuais para fins da sua impugnação. O que quero dizer? Quero dizer que o recurso de apelação ele vai ser interposto somente ao final, com a publicação da sentença. E o que aconteceu com aquelas
decisões interlocutórias não agraváveis. Bom, essas decisões interlocutórias não agraváveis, elas não se sujeitam à preclusão de imediato. Observem, não estou dizendo que elas não precluem, estou dizendo que elas não precluem de imediato. Uma vez publicada a sentença, se não houver a impugnação por via da apelação independente ou por via de preliminar em contra-razões recursais, bom, aí precluiu a oportunidade de impugnar a decisão interlocutória não agravável, ok? Mas essa oportunidade de impugnação só surge com a publicação da sentença, ok? Então, nós temos um regime de recorribilidade diferida para essas decisões interlocutórias. Elas não vão precluir de imediato. Pois eu volto a falar, aliás, a ideia é que na aula da semana que vem eu continue falando sobre apelação, né? Haja uma segunda parte para a explicação do recurso de apelação, e aí eu vou também querer falar um pouco mais sobre apelação autônoma contra decisões interlocutórias não agraváveis. Eu estava aqui com a minha lista aqui e o computador fechou. Muito bem. Regularidade formal. A regularidade formal está prevista no artigo 1010 do CPC. Esse artigo ele é, na verdade, interpretado como uma regra da teoria geral dos recursos. Não se presta tão somente para explicar a regularidade formal da apelação, mas de um modo geral dos recursos. Qual é a novidade do artigo 1010? A novidade do artigo 1010 é o inciso 3, que exige expressamente que haja fundamentação do recurso de apelação quanto àquilo que o recorrente se insurge em relação à decisão. Ou seja, não é mais possível dar Ctrl+C, Ctrl+V das razões que o recorrente se valeu na sua petição inicial ou na sua contestação. Então, as suas razões de fato, de direito, para postular ou para se defender, elas vão ficar enquadradas no inciso 2 do artigo 1010. Mas no inciso 3, expressamente, o legislador está exigindo que o recorrente impugne as razões da sentença. Então não basta copiar as razões da petição inicial da contestação. É preciso dizer por que a sentença está errada, por que é preciso modificar aquela decisão. É claro, dependendo do pedido que for ser feito, que é justamente o inciso 4 do artigo 1010, que é o pedido para reforma ou decretação da nulidade da sentença. Esse pedido ele vai variar de acordo com a natureza do erro que se aponta na decisão. Se o erro for um erro de cunho material, e os judicando, erro em judicando, então um pedido de reforma da decisão. Se o erro que se aponta é um erro de natureza processual, né, erro improcedendo, então o pedido é um pedido de decretação de nulidade da decisão. Então, estes são os requisitos de regularidade formal, e aí essa novidade do inciso 3, que não tem correspondente no CPC 73, é tão importante que nós entendemos que o dever geral de sanabilidade dos recursos, que é uma regra muito importante e também nova no CPC 2015, que está previsto no parágrafo único do artigo 932, que estabelece o dever geral de sanabilidade, estabelecendo para o relator o dever de intimar o recorrente para que ele promova a sanação de qualquer vício que possa ser transposto, que possa ser superado. É um dispositivo extremamente elogiável. Eu posso gravar posteriormente uma aula só para falar sobre o dever geral de sanabilidade dos recursos. É um dispositivo que tem por objetivo
combater a chamada jurisprudência defensiva, que é aquela jurisprudência utilizada para que o recurso não viesse a ser conhecido, muitas vezes com base em formalismos inadmissíveis, de fato injustos. Mas esse dever geral de sanabilidade não alcança o inciso 3 do artigo 1010 do qual eu estava falando. Tá? Então, ele vai alcançar uma série de outros vícios que podem ser sanáveis. Mas a ausência de fundamentação específica quanto aos motivos do recorrente para se insurgir contra a decisão, este vício não pode ser sanado. Tá? Então, essa observância em relação à regularidade formal é extremamente importante. O prazo para a interposição do recurso de apelação é o prazo previsto no artigo 1003, parágrafo 5º, que é o prazo geral dos recursos, salvo embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias, mas nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º, todos os recursos têm prazo para interposição e para contrarrazões de 15 dias. Outra mudança, também prevista no artigo 1010, parágrafo 3º, diz respeito ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação. E aqui também temos uma modificação significativa. Por quê? Porque no CPC 73 nós tínhamos o duplo juízo de admissibilidade recursal. Vale dizer que o juiz ACO, ele exercia um juízo preliminar de admissibilidade da apelação e somente quando esse seu juízo preliminar fosse positivo é que haveria remessa dos autos para o tribunal. Se o juízo fosse negativo, cabia agravo de instrumento contra a decisão do juiz que havia inadmitido a apelação. Tá? Isso mudou. Por quê? Porque nós não temos mais duplo juízo de admissibilidade recursal. Nós temos o juízo de admissibilidade exercido pelo relator no tribunal. Isso, aliás, seria a regra geral de todos os recursos no CPC 2015. Entretanto, a Lei 13.256 de 2016, de fevereiro de 2016, alterou a regra de admissibilidade quanto ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Então, nestes casos, nós temos novamente duplo juízo de admissibilidade recursal. Os demais recursos permanecem sem o duplo juízo, né? Então, com juízo de admissibilidade uno, realizado pelo relator no tribunal. Caso o juiz ACO realize juízo de admissibilidade negativo do recurso, então o recurso, aí não há um recurso cabível para essa situação. O que vai caber é a reclamação constitucional por usurpação de competência. E nós temos inclusive um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o enunciado número 207, que diz o seguinte: cabe reclamação por usurpação da competência do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal contra a decisão de juiz de primeiro grau que inadmitir recurso de apelação. Tá? Por quê? Porque esta competência é exclusiva do tribunal, certo? Então, claro, no tribunal, então, vai se exercer o juízo de admissibilidade positivo ou negativo após realizados os procedimentos inerentes ao princípio do contraditório, ou seja, intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 dias. Ultimadas essas providências inerentes ao contraditório, então sobem os autos para o tribunal e lá o relator exerce o juízo de admissibilidade positivo ou negativo. Em relação às funções do relator, o artigo 1011 traz também
não é possível dizer novidades, porque a gente já tinha no CPC reformado essa possibilidade do relator julgar monocraticamente, e essa possibilidade se mantém no CPC 2015, aliás, com mais coerência, né? Por que isso? Porque uma das premissas, de fato, do Código de Processo Civil 2015 é a existência de precedentes vinculantes que estão elencados no rol do artigo 927 do CPC. Para falar sobre precedentes também a gente precisa de uma aula em especial, mas eu só vou antecipar que os precedentes são uma premissa fundamental do novo CPC. Tá? Então, os precedentes que estão previstos lá no artigo 927, eles são citados no artigo 1011, que dizem respeito à possibilidade do relator julgar o mérito do recurso de apelação. Tá? Então, nós temos lá no artigo 1011, deixa eu ler para vocês, 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, inciso 1, decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, que diz respeito aos poderes do relator no recurso, incisos 3 a 5. E daí a gente tem que fazer uma divisão, tá? No inciso 3, é justamente quando o relator exerce juízo de admissibilidade recursal, positivo ou negativo. Então, aqui ele não está enfrentando o mérito do recurso. Ele está realizando o juízo de admissibilidade, positivo ou negativo, de acordo com a presença ou não dos 7 pressupostos de admissibilidade recursal, que a gente estuda na teoria geral dos recursos. Talvez até eu devesse ter marcado a primeira aula pela teoria geral dos recursos, né? Mas os 7 pressupostos, só para revisar, dizem respeito ao cabimento, o cabimento que nós já falamos, né? Contra a sentença e decisões interlocutórias não agraváveis, a legitimidade recursal, o interesse recursal, o preparo, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, a regularidade formal que nós acabamos de comentar em relação ao artigo 1010, e agora eu não lembro exatamente quais são os que eu citei, mas acredito que foi a tempestividade que eu deixei de fora. Tá? E tempestividade. Então são esses 7 pressupostos de admissibilidade recursal que são o objeto do exame no inciso 3 do artigo 932, referido no artigo 1011. E o artigo 1011 também faz alusão ao artigo 932, dos poderes do relator, incisos 4 e 5. Bem, os incisos 4 e 5 do 932 fazem referência a precedentes vinculantes do artigo 927. Então, o propósito, eu não vou me alongar, porque aqui a gente precisa realmente de uma aula para discutir os precedentes, um tema muito interessante, importante, mas brevemente para vocês entenderem, quando a decisão recorrida ela se funda em um precedente vinculante, isso vai autorizar a diminuição da cognição pelo relator. Por quê? Porque aquela matéria já foi assentada em um precedente vinculante que tem que ser observado por todos os órgãos, pelos juízes e tribunais. Ora, se aquela matéria já está definida, já está assentada num precedente vinculante, então nós temos uma diminuição da cognição para a aplicação do precedente, obviamente verificando se se trata da mesma matéria, se não é hipótese de distinção, se não é hipótese de superação também. Mas se for o caso de aplicação do precedente, então, se a sentença recorrida ela se funda em precedente vinculante, o relator está autorizado a julgar o mérito do recurso
pessoalmente, monocraticamente, sem remessa dos autos para a turma. Ele monocraticamente resolve o mérito do recurso, confirmando a sentença que se funda em precedente vinculante. E caso a sentença, ela, ao contrário, viole precedente vinculante, afronte entendimento firmado em precedente vinculante e a pretensão recursal esteja fundada num precedente vinculante, fica também o relator autorizado a julgar monocraticamente, julgando procedente o recurso, sem necessidade de remessa dos autos para a turma. Agora observem que neste caso, necessariamente há necessidade de intimação do recorrido para que ele possa se manifestar sob pena de violação do contraditório, ok? Muito bem, então isso em relação aos poderes do relator previstos no artigo 1011. E a gente vai para o artigo 1012 do CPC, que disciplina o efeito suspensivo. Bom, em relação ao efeito suspensivo, então nós temos aqui uma frustração coletiva, digamos assim. Por quê? Porque aqui foi uma área em que não houve inovação nenhuma, a despeito do lobby, digamos assim, o lobby do bem, da doutrina. A doutrina tentou, durante o tempo de tramitação do projeto do novo CPC no Congresso Nacional, convencer o legislador que era necessária uma mudança radical em relação à eficácia suspensiva do recurso de apelação. Observem, a gente está falando do CPC, do Código de Processo Civil, a gente não está falando do Código de Processo Penal. São disciplinas muito diferentes, com bens jurídicos tuteláveis muito diferentes e que autorizam e exigem até um tratamento diferente. Tá? Então, o que eu estou falando aqui vale para o processo civil e não para o processo penal, ok? Então, bem, o que a doutrina desejava de forma majoritária, quase uníssona? Que fosse suprimido o efeito suspensivo automático do recurso de apelação. Não foi o que aconteceu. Tá? Então, nesse quesito, nós não temos praticamente mudanças em relação ao CPC 73. Por quê? Porque o recurso de apelação continua sendo um recurso de efeito suspensivo automático. E aí eu queria também fazer um esclarecimento, porque tem muita gente que se confunde um pouco em relação a isso. O efeito suspensivo, ele não depende da interposição do recurso de apelação. Ele depende tão somente do cabimento, sendo cabível o recurso de apelação, ainda que não tenha sido ainda interposto, o efeito suspensivo automático já se opera, não sendo possível promover a execução imediata da decisão. Tá? Então, agora nós precisamos fazer alguns comentários em relação a isso. O primeiro comentário é que o efeito suspensivo, ele se aplica, né, da apelação, se aplica em relação à impugnação da sentença. Mas lembrem que a gente já explicou que a apelação também é cabível contra decisões interlocutórias não agraváveis. E aí, neste caso, a apelação não tem efeito suspensivo automático. Tá? Muito ao contrário. Por quê? Porque aí a gente está tratando, por exemplo, do indeferimento de um pedido de produção de provas. Né? A parte requereu a produção de uma prova testemunhal ou de uma prova pericial e esse requerimento foi indeferido pelo juiz. É uma decisão interlocutória não agravável que, portanto, vai ser objeto de impugnação na sentença, na apelação, quando publicada a sentença. Pois bem, nesse caso, não há efeito suspensivo automático em relação a essa decisão interlocutória não agravável, o que, aliás,
Mas se houvesse efeito suspensivo automático, isso geraria um transtorno processual muito grande. Então, o efeito suspensivo automático diz respeito à sentença, certo? O que mais? No parágrafo 1º do artigo 1012, estabelecem-se aquelas hipóteses em que não há efeito suspensivo automático, há o efeito suspensivo opeiúdices, que nós chamamos, né? O efeito suspensivo que vai... Então, observem, nas hipóteses do parágrafo 1º não significa que não que não haja necessariamente efeito suspensivo. Ele pode existir, mas ele vai depender de concessão pelo juiz, de acordo com o critério opeiúdices. O juiz vai verificar se estão presentes os requisitos para ele conceder o efeito suspensivo. Mas o efeito suspensivo não é automático. E quais são essas hipóteses, né? Estão lá no parágrafo 1º do artigo 1012. Então, além de outras hipóteses previstas em lei, na lei extravagante, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que 1. Homologa a divisão ou demarcação de terras. 2. Condena a pagar alimentos. Naturalmente, né, gente? Então, uma sentença condenatória de alimentos não poderia se sujeitar a efeito suspensivo automático. Tá? 3. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Aqui nós teríamos que fazer uma revisão de execução, né? Mas imaginem, a execução ela já está tramitando, são opostos embargos do executado, esses embargos não possuem efeito suspensivo opeleges, eles possuem efeito suspensivo opeiúdices, ou seja, dependendo de consideração judicial. Tá? Então, digamos que os embargos tenham tido efeito suspensivo concedido pelo juiz. E esses embargos, eles são julgados improcedentes ou eles são extintos sem resolução de mérito pela sua inadmissibilidade. Nesses casos, então, não seria possível considerar que a apelação contra essa sentença de improcedência dos embargos ou de extinção dos embargos sem resolução de mérito tivesse efeito suspensivo automático. Não faz sentido. Então, proferida a sentença que extingue os embargos ou que julga os embargos improcedentes, essa sentença ela vai ser apelada, mas a apelação, obviamente, não terá efeito suspensivo automático. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Essa situação também é outra situação que procura prestigiar um instituto da arbitragem, retirando o efeito suspensivo do recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de instituição de arbitragem. Então, vamos explicar um pouquinho aqui essa situação. Ora, se o juiz está julgando esse pedido, é porque o autor levou a ação para o judiciário. O autor não quis levar a discussão para a esfera arbitral. O réu, no entanto, em preliminar de mérito de contestação, e é bom lembrar que no CPC 2015, se o réu não arguir a existência de convenção de arbitragem e não requerer que o caso seja julgado pela esfera arbitral, existe preclusão com renúncia da jurisdição arbitral e aceitação da justiça estatal nos termos do artigo 337 do CPC, ok? Deixa eu confirmar se é 337, mas Sim, 337, parágrafo 6º, tá? Então, o autor levou a matéria para ser julgada pela justiça estatal, o réu argue convenção, alega a existência de convenção de arbitragem,
E o juiz julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, reconhecendo, portanto, dando razão, portanto, ao réu. O autor é que tem interesse recursal para apelar dessa decisão. Ele apela, mas o legislador, para prestigiar a arbitragem, ele não reconhece efeito suspensivo automático para essa apelação, o que significa que o réu já poderia promover a discussão concomitantemente no juízo arbitral. Eu sou bastante crítica desse tipo de solução, mas foge ao propósito da nossa aula de hoje comentar sobre isso. Em outro momento eu posso explicar as razões pelas quais vejo com cautela, né, esta apologia institucional à arbitragem. Muito bem, nestes casos, não, falta comentar ainda, inciso 5, não tem efeito suspensivo a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Aqui também o legislador fez bem em ampliar o texto da lei, que antes falava tão somente em confirmar a tutela provisória concedida anteriormente, o que gerava uma situação muito esquisita, que era a do juiz que concedia a tutela antecipada e na mesma folha de papel confirmava a tutela antecipada que ele tinha acabado de conceder. Tá? Então aqui o legislador fala confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória. Aliás, eu estava me referindo à tutela antecipada, foi um ato falho, mas a tutela provisória, que abarca não só a tutela antecipada, mas também a tutela cautelar, ok? A tutela cautelar agora é espécie do gênero tutela provisória. Então aqui, se o juiz conceder a tutela provisória na sentença, então já não se sujeita ao recurso de apelação à eficácia suspensiva automática, cabendo, a princípio, a execução imediata da decisão que concedeu ou confirmou a tutela provisória. Ok? E, finalmente, a sentença que decreta a interdição. Este rol do parágrafo 1º do artigo 1012 é o rol, então, em que não há efeito suspensivo automático, mas isso não impede que o juiz venha, mesmo nessas hipóteses, a conceder eficácia suspensiva. Só que neste caso, a eficácia suspensiva não é automática, ela depende de um juízo positivo do juiz, de uma concessão, nós chamamos concessão de tutela provisória em sede do tribunal, e para, então, conceder o efeito suspensivo, impedindo, assim, a execução imediata da sentença. Mas, para isso, o recorrente deve demonstrar que existe risco de dano grave decorrente daquela execução imediata e, cumulativamente, relevância da fundamentação. Ou, aí alternativamente, ou grande probabilidade de provimento do recurso. Então, se ele demonstrar que o seu recurso tem grande probabilidade de provimento, ele já pode fazer jus à concessão da eficácia suspensiva. Ou ele pode demonstrar que a execução imediata da sentença vai lhe causar grave dano de difícil reparação e, cumulativamente, ele tem que demonstrar a relevância dos seus fundamentos. E aí, então, no caso concreto, pode ser concedido efeito suspensivo. Ok? Então, para o nosso próximo encontro, que então eu já deixo marcado segunda-feira que vem, também às 14 horas, eu vou continuar o recurso de apelação, falando sobre efeito devolutivo, que também tem muitas coisas importantes, a possibilidade de alegação de fato novo,
ou alegação nova de fato, e vou falar mais sobre apelação contra a decisão interlocutória não agravável, inclusive a possibilidade de apelação autônoma que eu defendo.